que eu dou aqui as boas-vindas ao Papo Antagonista. Muito boa noite, Deltan. Tudo bem? Oi, Cláudio, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês no Papo Antagonista. Prazer discutir assuntos de interesse público com você, viu? Bacana, eu estava olhando aqui o chat, super legal. Bacana esse modo de interação. Estamos aí. Você sabe que o nosso chat é o chat mais inteligente da internet, é um outro nível de chat. Aqui tem uma massa crítica de gente realmente que já abriu os olhos, nós a ajudamos a abrir os olhos, mas é gente como a gente que quer um país melhor. Legal, Cláudio, bacaníssimo. Vamos ficar atentos, vamos interagir então com o pessoal. Muito bem. Olha, viu? O Deltan falou com vocês, então preparem perguntas inteligentes, não façam perguntas idiotas nem óbvias. As óbvias e as idiotas eu mesmo faço. Deltan, a gente está vivendo aí esta guerra, efetivamente, que virou a tramitação da PEC 05 de 2021, a PEC proposta por um deputado do PT, relatada por um deputado do PSD, PEC que, na sua versão inicial, já tinha um escopo de controle político, de ampliação do controle político do Ministério Público através do CNMP. Esse texto foi piorado pelo relator e, depois de muita batalha, muita negociação, inclusive por parte das entidades aí que representam o Ministério Público, esse texto foi mais uma vez modificado. Alguma coisa foi, vamos dizer assim, foi menos piorada, né? Ou seja, foi um pouco melhorada, mas o fato é que a versão piorou outras. Então, no cômputo geral, a nossa impressão é de que o texto final, que o Arthur Lira tentou votar ontem, mentindo, inclusive, de que havia acordo com o MP, esse texto final é ainda pior. Eu queria saber a tua impressão. Você que gravou um vídeo, rompeu o silêncio, há muito tempo que você não falava, você estava cuidando da sua família, mas eu acho que você ficou realmente bastante incomodado com essa PEC da vingança. Por favor, uma análise desse texto. Cláudio, bacana. Queria dar oi aqui para o pessoal. Oi para Mi Feitosa, Solange, Raif, que são os últimos aqui, Abner, as últimas pessoas que falaram. Bacana estar com vocês aqui, viu? Eu vou falar um pouco dessa PEC e vamos esquecer um pouco o que ela foi, como ela estava ontem, anteontem, que ela era horrível, porque hoje ela continua horrível. Então vamos falar de como que ela está hoje, para não confundir o pessoal, o que tinha, o que tirou. O que hoje, contexto atual, melhorado, entre aspas, o que essa PEC representa? Essa PEC representa um aumento significativo de ingerência política no Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão que pune promotores e procuradores que investigam e punem, inclusive, a corrupção política. Ou seja, você está dando um poder para políticos terem uma grande ingerência na punição dos promotores e procuradores que justamente investigam e punem os políticos. Então, o que essa PEC faz na prática é permitir a retaliação e a vingança. Isso não só no futuro. Algumas pessoas lá no parlamento estavam falando, essa é a PEC da vingança, e é a PEC da vingança, na minha leitura, e algumas pessoas do parlamento disseram, não é a PEC da vingança porque só vai valer para frente. Gente, não é verdade. Quando você muda a composição, o número de pessoas do conselho e quem escolhe, quem indica politicamente essas pessoas que vão para lá no conselho, colocando uma ingerência política grande nessa indicação, essas pessoas vão julgar, inclusive, o passado, inclusive os N casos que tramitam lá contra nós, contra os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro, contra os procuradores da Lava Jato de Brasília e por aí vai. Então, existe um ambiente de reação e vejam que interessante, foi proposta a PEC para mudar o Conselho Nacional do Ministério Público e não para mudar o Conselho Nacional de Justiça. Qual é a razão para isso? E, na minha perspectiva, o que você tem de diferente? Você tem de diferente que o ex-juiz federal Sérgio Moro saiu já da justiça e não pode ser punido mais pelo CNJ, mas os procuradores da Lava Jato, eles continuam no Ministério Público e podem ser punidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Eu não vejo razão para você mudar o Conselho Nacional do Ministério Público, composição, etc., e não mudar de modo equivalente o Conselho Nacional de Justiça. Um argumento que usaram para essa PEC, dizendo o Conselho Nacional do Ministério Público não pune, é mentira, isso não é verdade. Pune muito mais do que o Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, se existisse uma razão para mudar o Conselho Nacional do Ministério Público, existiriam 2, 3 razões, 3 vezes a razão para mudar o Conselho Nacional de Justiça. Vou colocar alguns dados aqui para a gente partir desses dados para falar, vamos fazer política pública com base em evidência. Vamos analisar o que precisa mudar com base nas evidências, né?
Então, vejam esses dados aqui, ó. Um recente estudo comparativo mostrou que entre 2005 e 2019, o Conselho do Ministério Público instaurou 18 procedimentos disciplinares a cada 1.000 membros, enquanto o CNJ instaurou 7 procedimentos disciplinares a cada 1.000 membros. Ou seja, ainda que você analise proporcionalmente, o Conselho do Ministério Público instaurou 18 e o CNJ instaurou 7. Ou seja, instaurações do Conselho Nacional do Ministério Público são 137% superiores. Mas o Conselho Nacional do Ministério Público aplicou 10 penas para cada 1.000 membros, enquanto o CNJ aplicou 4 penas para cada 1.000 membros. Ou seja, de novo, o Conselho do Ministério Público punindo muito mais, 100% mais. Um outro dado, até março de 2021, o Conselho do Ministério Público aplicou 300 sanções em procedimentos disciplinares. Entre as sanções houve 96 suspensões, 72 advertências, 67 censuras, 22 demissões e 12 cassações de aposentadoria. Ou seja, 34 pessoas, né? 12 mais 22, 34 pessoas perderam o seu cargo na carreira por conta das punições do Conselho Nacional do Ministério Público. Claro que não são, em geral, casos bombásticos que vão para a imprensa, por isso que não se tornam conhecidos, mas é um conselho que tem funcionado bem, tem cumprido adequadamente o seu papel. Então, a questão é, por que mudar o Conselho Nacional do Ministério Público para aumentar a ingerência política? Eu não consigo ver isso, ler isso, interpretar, entender isso dissociadamente do nosso contexto de reação do mundo político ao que aconteceu na Lava Jato, especificamente em relação aos procuradores da Lava Jato. Mas, de novo, não se aplica só para o passado, se aplica para o futuro, criando um clima de medo, de intimidação e fazendo com que os promotores e procuradores passem a ter receio de atuar em casos relevantes contra a corrupção política. Deixa eu te interromper, porque tem muita informação condensada para o nosso espectador, então a gente tem que mastigar um pouquinho aqui, porque você fala rápido também, mas é o seguinte, tudo que você falou, inclusive eu tenho aqui uma apresentação num PowerPoint, não foi você que fez, foram as associações de representação aí do Ministério Público. Eu estou tentando ver se o nosso Freitas consegue colar na tela. Olha, está aí. Aí, esse é um documento que mostra justamente a comparação que o Deltan citou, mostrando aí o desempenho, né, do CNMP como órgão disciplinar. Esse é o PowerPoint que foi feito para tentar esclarecer e até se contrapor a essa narrativa, a narrativa do Lira, do Arthur Lira, do relator, do Paulo Teixeira, que não tem interesse nenhum na matéria, né? Que é a narrativa de que justamente, não só essa, né? De que o CNMP não pune, mas de que os procuradores e promotores extrapolam as suas prerrogativas a todo momento. Acho que é importante a gente verificar. Ô Freitas, pode pôr de novo lá, enquanto a gente vai conversando aqui. É importante a gente verificar o seguinte: se você tem menos punição, não significa que você esteja punindo menos, seja sendo leniente com os desvios disciplinares, desvios de função ali dos próprios promotores e procuradores. Você pode ter menos violações também, né? Então, assim, a prática do Ministério Público, se você não aponta, olha, foram cometidas as violações XYZ, a gente tem uma coisa que a gente conhece muito, e você muito melhor que todos nós, Deltan, que é quando você vai denunciar alguém por algum crime, você tem que fazer a individualização da conduta, você tem que dizer exatamente o que ele fez, mostrar concretamente o crime, e é o que esses deputados não estão fazendo. Então, alegar que vocês, como procuradores e promotores, estão exorbitando, estão abusando, estão violando os preceitos éticos da carreira, estão agindo politicamente. Quer dizer, tudo isso é uma narrativa falaciosa. Por quê? Porque se você não apresenta dados concretos, casos concretos, e aí eu publiquei mais cedo justamente que na justificativa dessa PEC você não tem nada. Você tem 2 parágrafos genéricos que fazem essas acusações, mas você não tem estudo nenhum, você não tem documento nenhum que prove isso. Esse documento que eu estou apresentando para vocês aqui é um documento que as associações produziram, mas não há nada apensado a PEC 05 que justifique. É igual assim, a Damares um dia desse estava falando lá numa entrevista também. Nós vamos fazer
nós queremos fazer política, né, para evitar a violência contra a mulher na primeira infância, para crianças aí de 5 anos, 4 anos. Eu falei assim, cara, mas tudo bem, mas peraí, você está tirando isso da onde? Tirou da cachola? É um pouco isso que está acontecendo, Deltan? Cláudio, política pública, toda política pública tem que ter por base evidência. Se você está mudando o conselho, fazendo uma mudança na Constituição, você tem que ter uma razão concreta, você tem que ter número, você tem que ter estatística. E as mudanças que se propõem não batem com as estatísticas, não tem fundamento em estatística, não tem fundamento em dado concreto. Você anunciou no começo que o Lira teria me mencionado como o maior abusador, justificativa justamente para essa PEC. Eu fui até pesquisar, não tinha nem visto, acabei de ver aqui do lado. Agora, olhe para a Lava Jato. O que eles dizem que é abuso? Cara, o maior abuso que a Lava Jato cometeu, o real abuso da Lava Jato, foi ter colocado o corrupto atrás das grades depois de 500 anos no Brasil. Esse foi o abuso que ninguém esperava que acontecesse. Porque fora disso não tem nada. Se tivesse, os casos estariam sendo anulados por conta de abusos. Por que os casos estão sendo anulados? Os casos estão sendo anulados porque o STF, em 2019, decidiu que a competência para corrupção política é da Justiça Eleitoral. Isso contra toda a jurisprudência anterior. A gente seguiu a regra do jogo que existia. Falava que era da Justiça Federal. Aí muda a jurisprudência em 2019, anula a Passadina, anula a Operação Integração, anula o Mensalão Mineiro, anula lá na Paraíba, pessoal da Paraíba, anula a Operação Calvário e por aí vai. Outro caso, falaram que réu delator tem que falar depois de réu delatado. Gente, não é que não existe essa regra no Brasil. Não existe essa regra no mundo. Em nenhum lugar existe essa regra. Aí criam essa regra no final de 2019, aplicam para trás e anulam casos da Lava Jato. Não é que teve abuso. Não, a gente seguiu a regra do jogo, mas a gente não tem como prever que alguém... Eu não tenho bola de cristal, me perdoem, sabe? Eu não tenho como prever que 5 anos depois um tribunal vai decidir uma regra nova e vai aplicar para trás. Além disso, passaram a decidir que a competência não era mais em Curitiba, mudando entendimentos anteriores, aí tiram da gente o caso Lula, tiram do Rio de Janeiro o caso Temer e passam em relação a determinados políticos, anular por conta de competência territorial. De novo, a gente seguiu a regra do jogo, mas se a gente tivesse seguido esse caso, por exemplo, o caso do ex-presidente Lula em Brasília, o STJ teria anulado, porque disse que é de Curitiba. Então a gente vive num sistema que é uma sinuca de bico, ou você perde ou você perde, a sociedade perde, né? Ou a sociedade perde ou a sociedade perde. E esse sistema tem que mudar, Cláudio. A gente não pode viver em um sistema em que a sociedade sempre perde no processo penal. Em que o sistema é feito para as coisas não funcionarem. E aí você tem um monte de coisa, um monte de problema real, que tem dado concreto, evidência concreta para você arrumar. Você tem a PEC da segunda instância tramitando lá, que tem que ter uma prisão depois da segunda instância, senão ninguém vai preso, de colarinho branco. Tem lá a PEC do fim do foro privilegiado, que é um abuso foro privilegiado, no modo como existe no Brasil, mais de 55 mil pessoas, não tem paralelo no mundo isso, essa quebra de igualdade. Tem a PEC lá, só basta o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocar em votação, mas não coloca em votação, e aí, adivinhe, surge uma PEC em 2021 que não amarra a corrupção, mas amarra sim o combate à corrupção e passam na frente de todas. Acho que está muito claro para todo mundo o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma reação, é um ambiente de reação e medidas dentro de um ambiente de reação. Basta de ver, Cláudio, o que aconteceu com a lei de improbidade aí há 1 ou 2 semanas atrás. Deixa eu te trazer uma novidade aqui, que eu apurei ainda há pouco, conversando com parlamentares, que eles estão dizendo o seguinte: você se manifestou ontem, gravou um vídeo, deu uma entrevista para a Jovem Pan, se eu não me engano, né? Tá tudo bem com você? Opa, tudo bem, tô olhando aqui o chat aqui. Tá ileso, né? Saiu ileso da entrevista. Mas é o seguinte, o Arthur Lira, ele deu uma entrevista agora para a CNN, aí ele disse o seguinte, põe na tela aí, Freitas, por favor. Olha lá, olha só que beleza. É cartas na mesa, assim que eu gosto. Diz que Deltan personaliza os abusos do Ministério Público. Então, eu acho que não tem mais dúvida, não há mais dúvida de que se trata, de fato, da PEC da vingança. A vingança, obviamente, porque você também personaliza o Ministério Público da Lava Jato. Você personaliza, assim como o Moro personaliza o Judiciário da Lava Jato, você personaliza o Ministério Público da Lava Jato. Então, está claro, né? E a gente pode perguntar aqui, eu vou te questionar, será que se o Moro ainda tivesse como juiz, eles não estavam também aprovando uma PEC para alterar o CNJ, Deltan? Eu acho bem provável que, se o Moro tivesse sendo juiz, a mudança ia ser não só no Conselho Nacional do Ministério Público, mas ia ser também no Conselho Nacional de Justiça. Porque não se justifica uma PEC só para mudar o Conselho Nacional do Ministério Público,
e não o Conselho Nacional de Justiça, quando os dados, nada ampara uma mudança só em um e não em outro. E, de novo, Cláudio, o verdadeiro, único e grande abuso do Ministério Público, do Judiciário, na Operação Lava Jato, foi colocado atrás das grades corruptos que saqueavam o nosso país há décadas, pessoas poderosas que se achavam acima da lei. A gente foi abusado em prender pessoas poderosas, criminosas, que saqueavam a nossa população. Essa é a verdade. Eu vou te dizer aqui que eu estava apurando justamente em função dessa declaração do Arthur Lira, porque ele está usando agora a tua imagem, desde ontem, para tentar convencer os parlamentares. Olha aí, ó, tá vendo? Esse aqui é o símbolo do abuso e etc. É bom que fique claro, como você já disse, né, que abuso foi cometido ao se utilizar também aquelas mensagens que foram roubadas, né, de um crime, que é a invasão de celulares, etc. O uso disso, prova ilícita, para poder criar uma narrativa, que foi o que o STF fez, né? Apensou ali, botou o negócio e criou, e usou essa narrativa, se construiu essa narrativa para derrubar diversas condenações. Cláudio, na verdade, criou narrativa para criar ambiente, mas nada foi derrubado com base nessas supostas mensagens aí ilícitas, como se disse. Nada. E a prova ilícita, ela pode ser usada em favor do réu. Se tivesse algum abuso ali, o advogado ia lá no processo e apontava, não, aqui o abuso, mas isso jamais aconteceu. Nada caiu com base em qualquer coisa que tenha vindo à tona ali, que tenha sido revelada, que tenha sido trazida, essas supostas mensagens. Nada, nenhum abuso apontado real, concreto, nada, zero. Todas as anulações que vieram aconteceram por mudanças de entendimento, como a mudança de entendimento sobre a competência da justiça eleitoral, a mudança de entendimento sobre a competência territorial e como a mudança de entendimento sobre a ordem de manifestação dos réus delatores e delatados. Foram mudanças de entendimento que geraram anulação de condenação pretérita. Nada do que a gente fez. E, de novo, a gente tem um Conselho Nacional do Ministério Público que me puniu por muito menos. Me puniu por eu ter criticado o Supremo Tribunal Federal. Me puniu por eu ter criticado e ter feito uma avaliação do senador Renan Calheiros, dizendo que, se ele fosse eleito, provavelmente não passariam medidas contra a corrupção no Senado. Então, eu fui punido por essas duas coisas. Se tivesse qualquer coisa mais grave do que isso, teria sido punido 10 vezes mais. O ambiente, como eu disse, o ambiente não é favorável para atuação contra pessoas poderosas. Elas dominam o poder, elas fazem as indicações, elas escolhem várias pessoas que estão lá no Conselho Nacional do Ministério Público ou influenciam essa escolha. Então, mais uma vez, a gente atuou dentro dos limites legais. Agora, reação era esperada, está acontecendo, o que a gente tem que fazer é ser perseverante, levantar a cabeça, seguir em frente, ser perseverante e lutar por aquilo que a gente acredita. A turma do chat aí está perguntando justamente o que eles podem fazer para ajudar como sociedade, né, como cidadãos aí exercendo a sua cidadania, o seu papel politicamente ativos, né? O que eles podem fazer? O que você sugere a essas pessoas que estão aí no nosso chat? Legal, Cláudio. Eu fiquei um tempo afastado agora das redes sociais pensando nisso. O que eu posso fazer? O que eu, como Deltan, cidadão, posso fazer para contribuir mais para essa causa? Porque eu estava fazendo algumas lives com o Robertson, um live semanal, mas é 1 hora, é muito tempo conversando. E muitas vezes a informação fica difusa. Então eu tomei uma decisão. Eu acredito que eu posso contribuir muito mediante educação, levando informação e mesmo ações concretas. Como nesse caso da PEC, a gente colocou lá um site da Câmara para votação para as pessoas se colocarem contra essa PEC 5. É um modo de você se manifestar, usar a hashtag nas redes sociais, porque tem um modo de rastrear e mostrar que existe uma posição muito clara, firme da sociedade. As pessoas podem chamar os seus parlamentares e demandar aos parlamentares dos seus estados a se posicionarem, dizendo, olha, você vai votar contra ou a favor da PEC 5? Qual é a sua posição? São medidas concretas que a gente vem esclarecendo agora de modo com conteúdos mais concisos nas nossas redes sociais. Eu quero trazer informação sobre o que é corrupção, o que é impunidade, quais são as causas, como funcionam as engrenagens, porque nós, como sociedade, a gente precisa estar preparado para momentos como o momento das manifestações de 2013. A sociedade se mantém indignada com a corrupção. Em algum momento vai ter uma ebulição disso e a gente pode, nesses momentos, aproveitar o conhecimento somado à indignação para promover transformação. Então, eu quero atuar mais na educação. Se as pessoas querem acompanhar essa causa, convido para me seguirem no Twitter, no Instagram, no Facebook. E eu vou... minha ideia também é trazer conteúdo mais sólido, mais denso, maior, aulas sobre isso também. Então, eu acho que tem muito a fazer. E um dos pontos essenciais, Cláudio, lá no meu curso, que eu vou colocar para as pessoas,
eu falo sobre os modos como as mudanças acontecem na sociedade. E uma das teorias, ou uma das perspectivas sobre como mudar uma sociedade, é você criar redes. Então, as pessoas que participam de uma igreja, de uma associação de bairro, cara, onde for, cara, de uma universidade, de uma escola, a pessoa pode criar lá uma comissão anticorrupção para debater esses assuntos, para que aquela entidade como um todo tome posição. A gente precisa fortalecer a sociedade civil brasileira. A gente vive num país com Estado forte, sociedade civil fraca, a gente precisa inverter, fortalecer a sociedade civil perante o Estado. Eu gostei da sua ideia, eu vou criar um grupo para o pessoal, ajudar o pessoal aqui. Vou fazer meu trabalho voluntário, já que você faz o seu. Eu agora decidi, vou fazer meu trabalho voluntário aqui. Vamos fazer um grupo. Ó, vocês estão no chat aí, quem quiser, eu vou dar ferramentas para vocês, ajudar vocês a checarem as informações também que hoje circulam por aí. Nós aqui no Antagonista temos, e na Cruzoé, nós temos o cuidado de publicar informações devidamente checadas, e isso é fundamental no momento em que você tem muita desinformação. Tudo que vocês estão vivendo, Deltan, você, o Moro, etc., vocês estão vivendo justamente por causa dessas campanhas de desinformação, obviamente com objetivo político. É construída uma narrativa, primeiro foi construída por parte do PT, era interessado diretamente no caso, depois ela foi absorvida e consolidada pela turma dos bolsonaristas, que também começaram, né, que foram eleitos de forma, vamos dizer assim, surfando, né, na onda do combate à corrupção. Depois o presidente mudou o sinal aí do seu governo, rapidamente, né, vestiu outra roupa e abandonou essa bandeira do combate à corrupção, o que levou à saída do Sérgio Moro do governo, né? Então, aí você tem, hoje, nos grupos bolsonaristas, ataques à Lava Jato, a mesma narrativa, as mesmas frases, as mesmas declarações. Isso te assusta? Você vê essa coisa que a gente chama até de bolsopetismo, isso te surpreende? Você nunca foi muito favorável aí, muito, vamos dizer assim, você nunca foi um apoiador e vários outros integrantes do Ministério Público do Bolsonaro, mas você esperava que isso pudesse acontecer, essa inversão absoluta e completa, e toda essa reversão dos avanços que a Lava Jato havia conquistado justamente no governo do Bolsonaro, seja diretamente ou indiretamente, via Congresso, via Judiciário, porque, no fim das contas, você criou um ambiente muito favorável, né, a essa reversão. Cláudio, eu como membro do Ministério Público, eu nunca tomei, não tomo, né, e não vou tomar enquanto membro do Ministério Público partido em relação a político A, político B. Agora, a gente vê que existe um fenômeno que é explicado pelas ciências sociais, é explicado pela psicologia social evolutiva, que é um fenômeno em que muitas pessoas acabam aderindo, entrando em determinadas bolhas e acabam acreditando nas coisas, mesmo contrariamente àquilo que elas mesmas veem. Acreditam no discurso das pessoas da bolha por uma questão de senso de manada, de senso de pertencimento, mesmo quando aquele discurso é contrário àquilo que a pessoa enxerga. Tem um experimento muito interessante, que é o experimento de Asch, que foi feito aí meados do século XX, em que colocavam uma série de participantes na frente de linhas e a pessoa tinha que dizer a qual linha da direita corresponde à linha da esquerda. Linha A, B ou C. E a linha era muito fácil de identificar qual linha que correspondia. Mas um dos participantes era verdadeiramente o participante, o resto era todo mundo atores, todo mundo dava a mesma resposta errada dos demais. E aquele participante voluntário, em geral, na primeira resposta ele podia até responder certo, mas depois ele tendia a se sentir com um senso assim, de sensação de conformidade, sensação de manada, e ele acabava dando a resposta errada, igual a do grupo, mesmo sendo contrariamente àquilo que ele via. Então, eu acredito que a sociedade, os estudos explicam isso. A gente vive um momento de extremismos, e a gente tem gente da direita e da esquerda, que tem gente da esquerda que nega a corrupção, né, no governo do PT, tem gente da direita que nega as coisas que saem na imprensa, que existem, né, que existem provas concretas ali, né, de recursos indo, né, voltando, né, de assessores voltando, tem coisa ali concreta ali que não tem como negar. Eu estou falando aí de fatos que, claro, estão sob investigação, o judiciário vai dar a última palavra, mas diante daquelas evidências, você tem evidência suficiente para você apontar numa direção, né, para você formar uma conclusão ainda que provisória, como cidadão, né, assim como você tinha em relação ao outro lado, mas muita gente fica cega para isso, nega a realidade.
E o que a gente tem que buscar fazer é buscar trazer, desenvolver e fortalecer um senso de sociedade, independentemente de partidos, que desenvolve, acredita e fomenta valores de integridade, de justiça, de cidadania, de participação política apartidária. Eu acredito muito, Cláudio, na luta por causas, não na luta por partidos, não na luta por... eu acredito em causa, sabe? A causa anticorrupção, a causa do meio ambiente, causas específicas, causas me movem, e não partidos específicos. Eu acho que a gente tem que fomentar isso e estimular a participação política mesmo, e especialmente a partidária das pessoas na nossa sociedade. Isso é importante, vou pegar como gancho, participação apartidária, em defesa de causas da sociedade. A turma daqui no chat está muito curiosa para saber se você tem algum plano político. Você ainda é membro do Ministério Público, diferente do Moro, que deixou a carreira da magistratura, mas você ainda é membro do Ministério Público. Eu sei que você tem limites até para se manifestar sobre isso, como acabou de dizer, aí, até para fazer críticas, etc. A gente sabe que você tem os limites, senão você vai de novo para o CNMP. E aí pode ser pior nesse novo CNMP que querem aprovar. Mas, assim, você acha que isso poderia estar no teu horizonte em algum momento? Cláudio, eu concordo com as suas ponderações. Eu vou responder, não falando de Deltan, eu vou responder primeiro falando dos cidadãos e depois falando de promotores em geral. Em primeiro lugar, eu acho super saudável que as pessoas participem. Acho que o mínimo é a pessoa participar apartidariamente da política. Acho saudável, e por onde eu fui ao longo desses últimos anos, eu incentivei as pessoas que sentem que têm condições, que têm interesse pela matéria. Se elas querem dar um passo para a política, acho super saudável, super bom. A gente tem que acabar com aquele estigma de que todo político é corrupto. Existem muitas pessoas dedicadas à causa pública, honestas, íntegras, e falar que todo político é corrupto desestimula as pessoas boas a irem para políticas, quando a gente quer o contrário, que as pessoas boas elas deem esse passo à frente. Então, eu sempre estimulei isso. Existem partidos, grupos que defendem boas causas, que defendem integridade, e eu defendo isso em relação a cidadãos, defendo isso em relação a qualquer pessoa que tenha uma afinidade. Agora, quando você pergunta em relação a mim, minha missão, minha visão de vida é serviço à sociedade. Essa minha visão, não só em Ministério Público, é a minha cosmovisão. Eu tenho uma cosmovisão cristã de amor ao próximo, de serviço à sociedade, e o meu compromisso é servir a sociedade onde quer que eu esteja, seja no Ministério Público, seja saindo para ser professor, seja saindo para atuar numa área anticorrupção privada, seja saindo eventualmente para a política. Existem várias possibilidades. O futuro a Deus pertence. Hoje, o meu compromisso é fazer o meu melhor trabalho possível dentro do Ministério Público, apesar desse ambiente de hostilidade que torna muito infértil o campo para que se desenvolvam casos contra a corrupção em razão dos retrocessos recentes que a gente vem vendo. Quais são os 3 pontos principais aí desta PEC que realmente não dá? Cláudio, primeiro, aumento extraordinário da ingerência política no órgão, por meio do aumento do número de pessoas que está lá e aumento das pessoas indicadas politicamente. Você vai ter uma maioria de pessoas que não são da carreira, que não são do Ministério Público, que não conhecem como são as ações, que não conhecem como são as investigações, que nunca passaram pelos dilemas. Quando você vai para um conselho de medicina, um conselho de engenharia, as pessoas que estão lá julgando os fatos são pessoas que conhecem a profissão profundamente. Agora o que você vai criar vai ser um conselho com a maior parte das pessoas de fora e indicadas politicamente com uma grande ingerência política. Agora, pior ainda do que isso, o corregedor, que é aquele que investiga, ele vai ser indicado politicamente. Isso, a meu ver, é inaceitável, isso é esdrúxulo. Isso é você colocar alguém que tem ali um vínculo político muito forte para fazer as investigações contra as pessoas que investigam as autoridades, que investigam os políticos. Isso gera um ambiente de retaliação, de vingança muito grande. Isso vai gerar uma autocontenção, um chilling effect, falam, um efeito congelante. As pessoas vão ter medo de processar, de investigar políticos pelo medo da cacetada que vai vir, possivelmente, né, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, isso eu acho extremamente ruim, um desincentivo à investigação e processamento dos corruptos no nosso país. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, existe uma previsão de que o Conselho possa revisar atos administrativos. Ora, tudo que o agente do Ministério Público faz é um ato administrativo, porque não é um ato judicial. Ainda que seja um ato processual, uma denúncia, um pedido de prisão, umas alegações finais, um pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal,
tudo é ato administrativo, uma investigação, colheita de um depoimento. E aí, se o conselho pode rever e o conselho tendo ingerência política, ele pode desmontar alguma coisa lá atrás. Aí qual vai ser o argumento? Aquilo se tornou prova ilícita, porque foi anulado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, tudo que decorre daquilo no efeito cascata é fruto da árvore envenenada, como diz a expressão, fruits of the poisonous tree, e você derruba toda investigação, o processo, como eu disse lá no meu vídeo. Você está criando uma quinta instância de julgamento num país que já tem 4 para revisar tudo e que tem infinitos recursos. Então, esses 2 pontos são pontos muito ruins. E um terceiro ponto que eu destacaria ali é que ele estabelece a revisão de tudo o que acontece no Conselho no Supremo Tribunal Federal. Até recentemente não era assim. Existia o entendimento de que a primeira instância juízes de primeira instância podiam revisar atos do Conselho. Cláudio, eu achava ótimo. Por quê? Porque eu tenho muita segurança na primeira instância, que são preenchidas por juízes técnicos, sem influência política. Sim, eu gostaria de ser julgado na primeira instância e não nas instâncias que têm uma influência, uma ingerência maior política. Essa é a minha percepção individual. Então, veja que quando eu estava com um processo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público, a gente recorreu para a primeira instância e eu ganhei 3 provimentos favoráveis para suspender, dizendo que aquele procedimento era indevido e por aí vai. Aí, por causa do meu caso, mudou o entendimento e passou a ser o Supremo Tribunal Federal que diretamente revisa os atos do Conselho. Isso está sendo consolidado nessa PEC. Então, foi o meu caso, porque eu estava ganhando na primeira instância com 3 juízes independentes, técnicos, imparciais, separados, eu estava só ganhando. Veio uma mudança de entendimento para dizer que era o Supremo Tribunal Federal que deveria definir. E veja que aí eu critiquei o Supremo Tribunal Federal. Esse era um dos meus pares. Fui processado e sofri uma punição porque eu critiquei o Supremo. E quem vai me julgar, a revisão que eu tenho do Conselho é o próprio Supremo Tribunal Federal. Fica assim, vamos dizer, fica um cenário que não é muito favorável para os promotores, procuradores que atuam na primeira instância. Eu gostaria que a revisão fosse a partir da primeira instância. Então, esse é o terceiro ponto que eu destacaria como um ponto, a meu ver, também negativo nessa PEC. Mas, fora destacar aqui, a sombra de dúvida, o pior de todos, o corregedor sindicado politicamente. Corregedor. O Freitas, põe na tela, que eu publiquei ainda há pouco, um bastidor exclusivo mostrando o seguinte, que anteontem à noite, quando estavam reunidos os deputados com os representantes do MP, eu até me surpreendi porque quem estava à frente da negociação não era o relator da PEC. Eram os deputados Alex Manente e Vitor Hugo. O Vitor Hugo eu não me surpreendo, o Alex Manente me surpreendi. Ontem a gente viu que ele já tinha votado para que a votação acontecesse ontem, mas aí a surpresa maior foi justamente ele estar atuando como homem de frente do Arthur Lira, ele e o Vitor Hugo. E aí os representantes do Ministério Público, né, no meio dessa discussão deste dispositivo que permite a revisão dos atos administrativos do Ministério Público, eles questionaram justamente, olha, deputados, isso aqui tem uma abordagem ambígua, né? Isso pode ser aplicado para qualquer coisa. Por que a gente não faz diferente? Não coloca aí uma frase, um dispositivo, um termo, dizendo o seguinte, que este texto, esta PEC, não poderá atingir a atividade fim, né? A atividade finalística do Ministério Público. Quer dizer, você, no sentido inverso, criaria ali uma blindagem à atividade fim do Ministério Público e resolveria a questão. Não deixaria a margem para interpretações, para isso depois ser levado para o Supremo, para virar jurisprudência de ocasião. E aí, os digníssimos parlamentares disseram, não dá, isso não dá para pôr, porque é um termo muito forte. Quer dizer, fica de forma cristalina a má intenção desses parlamentares em aprovar essa PEC. Quer dizer, o objetivo final deles é atingir a atividade finalística do Ministério Público. Claro, só para explicar para as pessoas o que é atividade fim, o que é atividade meio, o que é atividade finalística, para quem é leigo, não está no Ministério Público, muitas vezes não entende. Atividade meio é compra de material, compra de papel, compra de caneta para trabalhar, compra de computador, pagamento de salário, tudo isso é uma atividade meio para uma atividade fim. Qual é a atividade fim? É a nossa atuação nos processos, são as investigações, a colheita de depoimento, é o pedido de quebra de sigilo bancário fiscal, é a apresentação de uma acusação criminal, é o pedido de condenação lá nas alegações finais, é o recurso, tudo isso é atividade fim.
É para isso que existe o Ministério Público, é para uma atuação para a proteção da sociedade, para a proteção do patrimônio público, para a proteção do meio ambiente, para a proteção do consumidor, para a proteção das pessoas com deficiência. Tudo isso é atividade fim. Agora, para você chegar lá, você precisa ter salários, servidores, pagamento de salário, você precisa ter cadeira, mesa, escritório, aluguel de prédio, compra de prédio, tudo isso é atividade meio. E os conselhos foram criados, como o conselho do Ministério Público, foram feitos para fiscalizar a atividade meio, e não a atividade fim. A atividade fim é revisada já pelo Poder Judiciário em 4 instâncias. E na atividade fim, a gente segue um princípio que é o mesmo princípio do juiz. A gente tem que seguir a lei, claro que os fatos, as provas, a lei e a nossa consciência. A gente é vinculado à Constituição, às leis e à nossa consciência. Essa é uma garantia de que a gente vai fazer aquilo que é certo e não vai agir de acordo com uma ligação que você recebeu de alguém impressionando. Por isso que na Lava Jato a gente sempre atuou sem interferência, sem que ninguém dissesse façam isso, façam aquilo. Não, era um grupo de 14, 15 procuradores, todos independentes, que se reuniam coletivamente, discutiam cada caso e tomavam decisões conjuntas, coletivas, sem qualquer interferência externa. E é isso que a gente precisa para o sistema de justiça funcionar contra a corrupção. Mas o que essa PEC faz é permitir interferência não só na atividade meio, que é para o que o conselho foi criado, mas permitir interferência na atividade fim, nas decisões sobre acusar, não acusar, fazer um pedido de prisão e por aí vai. E isso fragiliza, como você interferir na atividade fim do juiz, em como que ele vai julgar. Isso é um princípio assim, sagrado do Ministério Público, do Judiciário, é a proteção da independência funcional para atuação na atividade fim. E isso é violado, esse princípio sagrado, para alcançar a justiça, para uma atuação independente do poder político, é violado por meio dessa PEC, da proposta dessa PEC. Eu tenho que fazer uma observação, Cláudio, só para registrar, e eu gosto de fazer isso em todas as entrevistas. Eu faço críticas aqui ao Congresso Nacional, atuação, a propostas, críticas a decisões do Supremo, mas decisões e atos é diferente de instituições. Essas são instituições importantes que cumprem papéis essenciais da nossa República e que devem ser defendidas. A gente não está aqui pregando anarquia, não está pregando aqui depredação da instituição, ataques pessoais, não. A gente está criticando atos concretos específicos justamente para defender e para o aperfeiçoamento das instituições que são essenciais à nossa democracia. Não precisa se justificar para exercer sua cidadania, não. Cara, eu preciso, senão eu vou tomar outro processo lá, cara. O que essa gente quer é isso. Cara, o que essa gente colocar o contexto, porque se eu não colocar o contexto, depois alguém vem, tira de contexto e diz, olha, o cara está atacando as instituições. Não é. Mas isso é um problema. Isso é um problema porque virou justamente assim, essa implantação desse regime de medo que você não pode se manifestar, não pode fazer críticas à própria instituição, às outras instituições, aos representantes, aos integrantes dessas instituições. É tudo caça às bruxas. Aliás, eu pergunto para você, não é esse texto aí não é passível de judicialização? Você acha que as entidades que representam o Ministério Público vão recorrer ao Supremo? Tem muita gente perguntando isso no chat aqui. Cláudio, eu tenho certeza que vão recorrer ao Supremo. Tenho certeza que é passível de judicialização. Outra coisa é se você quer ou não esperar que venha uma decisão do Supremo. Lembre que o Supremo não é o Supremo, como diz o professor Joaquim Falcão. O Supremo são 11 Supremos. Um ministro tem qual é o maior poder de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual é o maior poder que ele tem? O maior poder dele se chama poder de pauta. É o poder de não decidir. É o poder de receber um pedido liminar e dizer assim, não dou liminar e esperar, porque veja que lá no Supremo tem 100 mil casos por ano que são julgados. Então, é justificável que ele espere, que ele reflita, que ele fique... E às vezes os casos ficam lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, com essas regras valendo. Então, não existe um Supremo, existem vários Supremos. A depender do ministro, pode ser que negue a liminar e que demore muito o julgamento do mérito, a análise do mérito, que o julgamento demore muito, e nesse tempo você vai ter uma medida como essa, que a nosso ver é um grande retrocesso no combate à corrupção, valendo ao longo de anos a fio. Põe na tela, obrigado, Freitas. A gente fica assim, até com medo, né, de que o negócio vá para o Supremo, mas fica claro aí que o texto é inconstitucional, né? A meu ver, é inconstitucional por violar a independência funcional e por... sabe que já tinha até uma decisão, quando foram criados o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, teve uma judicialização, teve uma DIN contra eles. E nessa DIN, o Supremo disse que não ia derrubar a criação do Conselho porque a maior parte dos integrantes vinha das carreiras. Ou seja, a maior parte
dos integrantes eram técnicos, vinham da carreira, tinham aquela visão, conheciam o Ministério Público, ou seja, não existia uma interferência de um poder sobre o outro. Mas essa PEC, ela muda isso, ela desequilibra. A maior parte dos integrantes não vão ser da carreira e alguns da carreira, talvez por isso que eles fizeram isso até, vão ser indicados politicamente. Aí talvez eles tenham esse argumento a mais. Não, mas alguns são da carreira aqui que estão sendo indicados politicamente. Mas, gente, é indicado politicamente. Eu acho que é uma porta, é uma comporta para uma ingerência política que nós não gostaríamos de ver numa atividade técnica, que é a atividade de um promotor, de um procurador, de um juiz. Deltan, para encerrar, você viveu o céu com a Lava Jato e depois o inferno com a anti-Lava Jato, se a gente pode chamar assim. Você teve muito apoio da imprensa durante muito tempo, você se projetou, deu palestra, aparecia no Jornal Nacional, aparecia nas TVs, nas manchetes, e hoje você está aí, cuidando da tua vida, se afastou, está cuidando da tua família. Quando aparece essa mesma imprensa, a imprensa comercial tradicional, muitas vezes ela fomenta ataques, né, contra você. Qual é o balanço que você faz dessa experiência de vida aí, desses anos? Você acha que valeu a pena? Você acha que ainda está valendo a pena lutar pelo país aqui, apesar disso tudo? Cláudio, o foco nunca fui eu, né? Nem o meu foco. O foco é a causa, o foco é qual é o serviço, é qual a transformação que a gente pode fazer. Veja que o ouvinte aqui antagonista, vou chamar assim, tá? O telespectador antagonista que está nos assistindo, que é antagonista da corrupção, que é antagonista de tudo que a gente vê por aí, ou você sai do país, ou você vai morar fora, ou você fica. E se você fica, você tem que lutar, porque é o teu país, são os teus filhos, é o teu futuro. E vou te falar para você ainda, se você for embora do país, eu dei palestra lá em Miami, em algumas igrejas, e o que eu vi nas palestras que eu dei fora, dei em universidades também, dei em Yale, em Harvard, o que eu vi nessas palestras em relação aos brasileiros é que os brasileiros sofriam mais e se empolgavam mais com o que estava acontecendo com o Brasil do que muita gente que está no Brasil. Então, a gente tem uma ligação de amor com o nosso país, porque a gente é ligado com as pessoas, nosso destino é ligado com as pessoas, a gente compartilha uma história com as pessoas ao nosso redor. E é essa história que a gente quer mudar. A gente quer que o Brasil deixe de ser o país do futuro para ser o Brasil do presente. Então, eu acredito que existem algumas causas, Cláudio, pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado. Quando eu saí da Lava Jato, eu segui para lutar pela minha filha. A minha filha a gente diagnosticou com transtorno de desenvolvimento e a gente vem até hoje lutando pela melhora dela, pelo pleno desenvolvimento dela. E a gente não pouparia esforços para investir na minha filha. Todo investimento é bem investido, ainda que não surta o resultado que eu gostaria. Porque ela vale a pena, independentemente do resultado. O tempo com ela, o investimento nela vale a pena. E o nosso país, lutar pelo nosso país é muito parecido com isso, lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da Terra. Então eu acredito que todo investimento nessa causa, nessa luta por um país melhor, por um país sem corrupção, com mais integridade, com uma política que funcione melhor, que não seja uma máquina de destruir boas intenções, todo investimento nisso eu acredito que vale a pena, independentemente do resultado. Agora, se você me perguntar quanto aos resultados, eu acho que tem coisas que ninguém vai tirar de nós. Ninguém vai tirar de nós o avanço cívico que existiu em relação à participação cívica. Muita gente que não estava nem aí antes para a política, para a participação partidária na política, passou a estar ligada e passou a ver que é possível buscar uma diferença. Ninguém acreditava que era possível botar bandido atrás das grades do Brasil de alto escalão. A gente fez isso. Se a gente fez isso, a gente pode fazer mais como brasileiros. Em segundo lugar, o ganho que a gente teve com o diagnóstico do problema. Todo mundo falava de corrupção no Brasil, mas ninguém tinha ideia do tamanho desse monstro, de como que ele funcionava, do esquema de loteamentos políticos, e de como que tudo é um esquema, grande esquema político partidário. Hoje a gente sabe como atacar isso. Então a gente ganhou entendimento. E eu acredito que a gente pode ganhar mais entendimento sobre o mecanismo, sobre o modo como atacar isso. Por isso que eu estou focando minhas redes sociais agora em trazer conteúdos mais densos, mais úteis para as pessoas. Por isso estou focando em dar aula sobre isso. E eu acredito que a gente pode fazer mais, sim, e fazer mais a diferença. E eu não sei quanto a quem nos ouve, Cláudio. Agora, eu não vou desistir. E a minha recomendação, meu pedido para vocês é que não desistam. Eu vi tanta gente dizer ao longo da Lava Jato, por favor, não desistam. A gente vai estar com vocês. E agora eu estou devolvendo isso. Olha, a gente não desistiu, mas vocês também não desistam. Vamos seguir em frente acreditando e fazendo o nosso melhor. Porque vale a pena lutar por essa causa, independentemente do resultado. Eu questionei os representantes do Ministério Público que estiveram aqui essa semana no programa, se eles demoraram muito para reagir a tudo que está acontecendo.
E aí a gente, quando vê os números, igual esse PowerPoint que a gente mostrou no início do programa, 12.915 membros do Ministério Público. Nós temos quase 13 mil membros do Ministério Público. Tudo bem, você deu a sua mensagem aí para o espectador, para o brasileiro, você está acostumado a falar para o povo, para a sociedade. Mas o que você diria para os seus colegas de Ministério Público? Nós estamos falando de quase 13 mil pessoas e poucos se manifestam efetivamente contra essa PEC, poucos defendem a sua própria carreira, poucos defendem... Será que eles entendem o alcance disso? O que você pode dizer para eles aí, para a gente encerrar? Cádio, eles entendem, eles vêm com preocupação, vários se manifestam nas redes sociais, mas eles não têm um megafone, eles não têm um microfone, eles não têm muitos seguidores, vários deles têm medo de se engajar em causas como essa, de depois tomar uma punição, e vários ainda têm uma sensação, têm uma apatia decorrente de um cinismo, de uma sensação de impotência, que eu acredito que atinge várias das pessoas que a gente escuta, que nos escuta também. Várias pessoas hoje estão desesperançadas, dizendo assim, mas eu não consigo mudar a realidade. Mas nada que eu fizer vai poder mudar, porque, afinal de contas, quem decide é quem está lá em cima. E essas pessoas sentem que elas não conseguem gerar uma transformação e elas jogam as expectativas delas, muitas vezes, sobre as associações dos ministérios públicos. Porque, veja, a gente não está falando aí de 500 mil pessoas, que podem fazer uma diferença em volume de gente. A gente não está falando de 1 milhão de pessoas, de 2, 3, 10 milhões. A gente está falando de 13 mil membros do Ministério Público. Cláudia, é muito pouca gente. Essas pessoas se sentem absolutamente impotentes, reféns, dependendo de talvez das associações para ter alguma voz para falar, dependendo da grande imprensa, dependendo de um apoio externo. Agora, eu vejo essas pessoas muito preocupadas, vejo essas pessoas indignadas, mas se sentindo impotentes. Agora, eu posso garantir para quem se sente impotente, para quem acredita que não vai dar certo, que para você não vai dar certo se você não fizer nada. Se a gente quer ter alguma chance de transformação, a gente tem que fazer, a gente tem que agir, a gente tem que acreditar. Se a Lava Jato, no começo, lá em 2013, tivesse falado assim, 2014, tivesse falado, olha, ninguém nunca vai para as áreas grátis, todas as operações são anuladas mesmo, não vão fazer nada, não vai adiantar nada, a gente não tinha chegado a lugar algum. A gente só chegou porque as pessoas acreditaram. Então, a minha perspectiva, a gente tem que acreditar e tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Muito bem. Deltan Dallagnol, obrigado aqui pela tua participação no Papo Antagonista. O programa, obviamente, permanece aberto para futuras colaborações. Espero que dê resultado essa mobilização toda contra a PEC 05 de 2021. Cláudio, bacana, obrigado. Prazer estar aqui nesse espaço, viu? Me sinto à vontade com você. Quero agradecer a Rosemarie, Fernando, Diana, Arlete, Abigail, Vinícius, Natasha, Neuza, todo mundo que está aí acompanhando, participando. Agradece a Diana Bahia, que ela está aqui. Ela está aqui, que é uma das nossas seguidoras aqui, está sempre presente no chat. Ela chegou atrasada. Então, um beijo especial aí, um agradecimento especial para Diana Bahia. Obrigado, viu, Diana Bahia? Pessoal, não desistam, vamos juntos nisso aí. Agradece também a Ellen. Agradece a Ellen e a Mariana, senão nós vamos ficar com ciúme. Depois você pode encerrar. Então, para não ter esse problema político do Cláudio, Ellen e Mariana, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, de coração. Acho que a gente precisa cada vez mais nos conectar, né, em rede entre nós aqui, em rede, nas entidades em que vocês participam. A gente precisa ampliar a participação política. Sabe que tem algumas pesquisas que mostram que os países com democracia mais forte conseguem avançar e resolver seus problemas sociais com maior resolutividade, inclusive o problema social da corrupção, são aqueles em que você tem um capital social mais forte, entidades mais participativas, um número maior de associativismo, um número maior de entidades por tantos mil habitantes. Eu acredito que esse é um caminho muito importante também para a transformação. Cláudio, obrigado mais uma vez, cara. Eu sei que tem vários outros assuntos relevantes para conversar com o pessoal aí. Um grande abraço e qualquer hora a gente está por aqui de novo para conversar.